Pessoal, bom dia. Vim aqui para falar um pouquinho de UX para ClickSense, Self-Service. Eu atualizei para ClickSense porque, no fim das contas, eu vou falar muito mais de ClickSense do que propriamente de outra plataforma. Tá? UX, para quem não sabe, todo mundo deve saber, User Experience, ou experiência do usuário. Posso te fazer uma pergunta, Pessato? Sim. Prefere que eu te interrompa agora ou depois? Depois. Só para te contrariar, então. Vamos lá, pessoal. Tá de aniversário hoje. Parabéns pra você. Não te atrapalhe mais, tá? Valeu, obrigado. Eu vou sair mais cedo do evento hoje para poder comemorar em casa, em Floripa. Então, não vou ficar até o fim da tarde, mas gostaria. Valeu, obrigado. Bom, primeiro spoiler aí do que eu vou falar aqui é que um tamanho não serve para todos. One size does not fit all. Então a gente precisa ter isso em mente sempre que vai projetar um painel, uma interface para os usuários, que isso acontece todo dia. Então, conheça seu usuário e projete seu painel para ele, não para você. Isso é o erro mais comum que a gente faz, criando painéis ou desenhando painéis. Presumir que o usuário vai ter o mesmo comportamento que você, projetar para você, esquecer de validar com ele, e aí isso vira um problema lá na frente. Às vezes você tem que refazer, tem uma baixa adesão, né, no uso da ferramenta, e você não sabe por quê, mas na verdade você não considerou essa questão básica aí. Eu sou sócio em UX, UI, Database e um monte de coisa mais dentro da Cluster. Tá, eu me formei em arquitetura, eu sou pós-graduado em design estratégico, trabalho há mais de 20 anos com design de interfaces digitais e 8 com Click. Há 8 anos eu trabalho com Click. Quando eu entrei no mundo de BI, eu larguei tudo que eu vinha fazendo antes de interface web e identidades visuais, porque eu vi o tamanho do mercado que é isso e a necessidade do mercado em se especializar nessa área. Então, a partir de então, eu passei a trabalhar com isso. A Cluster hoje é parceira oficial da Click, assim, são só 3 slides, tá, de jabá, assim, aí já vou para o conteúdo. Nós somos a única empresa parceira Click da América Latina com foco exclusivo em UX, na camada visual, então a gente não faz painéis nativos, não fazemos o ETL, a gente pega painéis prontos e transforma a identidade visual, a experiência, as interações com base nos requisitos dos usuários e nas suas expectativas, tá? Então a gente cria experiências que aplicações ClickSense nativas não entregam. Não só ClickSense, tá? A gente está começando a trabalhar com outras ferramentas também. Então a Cluster foi responsável por criar projetos de BI para grandes empresas, clientes diretos nossos, e clientes meio parceiros como a IMAPS, como tantas outras, Target, Tocato, enfim, a gente atende muitas empresas que não têm essa expertise de UX e também entrega essas soluções, esses projetos para os seus clientes. Tá? Então aqui eu gosto de ressaltar que a gente conseguiu finalmente o nosso primeiro projeto cliente internacional direto, que é a JFrog de Israel. Então a gente já está atendendo para fora, 100% remoto, né? Reuniões semanais, em inglês e tal, aquilo que o Newton falou. Cara, é absurdamente necessário você falar inglês e encarar, porque não é fácil e realmente é importante. Você tem que ter inglês ali para vários projetos, né? Às vezes cliente no Brasil mesmo você vai ter que atender falando inglês. Não cheguei no ponto de ter que apresentar nada em inglês. Isso vai pegar. Um dia vai acontecer. Isso vai ser problemático, mas vamos lá. Não era para ficar agora. Bom, gente, o que é UX? UX é um conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com determinado produto, sistema ou serviço. Então é bem genérico, tá? Cujo resultado gera uma percepção positiva ou negativa. Falando um pouquinho do termo UX, eu sou meio avesso a esses termos novos que o pessoal acaba inventando e jogando na mídia, e se colar, colou, e eu quero ser o inventor desse termo, né? Então tem muito isso. Mas eu tenho que reconhecer que o UX é um termo que pegou porque tem todo o fundamento. Assim, ele reúne práticas que estavam um pouco difusas no mercado, né? Então, brainstorming, wireframe, sitemaps, N atividades que você tinha
e organizou isso de forma mais linear, mais lógica, né, e colocou isso numa linha de projeto mais lógica também. Então, não é à toa que isso virou moda, realmente o negócio é útil, é muito importante. Tá? Então, o UX não se restringe apenas à interface do usuário. Isso é bem comum, né? Achar que, desenhei uma tela legal, uma interface legal, então estou entregando uma boa experiência para o usuário. Nem sempre, porque isso aqui é uma parte pequena desse assunto aqui. A gente vai ver isso. Então, User Interface, User Experience, UI. Aplica as melhores práticas no desenho de interface independente do público. Então, eu sei que isso aqui é melhor para eu guardar na geladeira, na prateleira, então as melhores práticas de desenhar uma embalagem assim, assado, para o usuário pegar aqui, abrir a tampa em cima. Então, eu aplico simplesmente a regra como já está consagrada. Um pouquinho diferente de UX. O UX adapta a interface tendo como foco o público final específico. Então, aqui ele se baseia principalmente em conhecer o público. Então, qual dos dois está certo ou está errado? Os dois estão certos, na verdade, né? Desde que o seu público vá fazer uso daquele produto ou serviço desse jeito. E se você identificou isso, você deve projetar isso aqui e não isso. Tá? Então, se você não conhece o seu público, você vai fazer isso aqui. Isso a gente consegue aplicar para BI, para interfaces de forma genérica também. Se você está projetando no escuro, no seu quarto, né, no seu escritório, sem falar com ninguém, você vai aplicar as melhores práticas que você conhece de forma genérica e vai tentar acertar no público. A chance de você errar é imensa mesmo. Você tem que, de fato, conhecer para quem você está projetando. E aí entra esse assunto aqui. Então, a gente está chegando à conclusão logo de cara que o UX é um assunto muito maior do que a interface em si. A experiência ela envolve mais coisas do que propriamente somente a interface. Se a gente destrinchar um pouquinho mais, a gente chega à conclusão de que você tem a UX aqui fora, você tem a interface que é parte desse todo, e aqui dentro você tem a visualização de dados, que também é fundamental para que o usuário tenha uma boa experiência. Então, assim, a eficiência da análise dos dados, qual é o melhor tipo de gráfico, como distribuir isso na tela, ou em pastas, ou em páginas diferentes, isso tudo impacta na interface do usuário e impacta na experiência do usuário. Então, são pecinhas que vão se conectando para formar uma boa experiência. Aí eu poderia até colocar velocidade do servidor, conexão da internet, N outros fatores, como é que é a experiência de acessar o painel. São coisas muito além da interface do painel que impactam na experiência do usuário. Então, o tema aqui é bem abrangente. Então, você ter um conhecimento do processo inteiro, né, de jornada do usuário, é muito importante. Quando um designer ignora as necessidades reais dos usuários, ele corre o risco de ter o seu design ignorado também. Então, assim, você projetou a calçada aqui com base no que você achou legal no desenho e tal, vai ficar melhor meu projeto de praça, a calçada vai ficar aqui. E o seu usuário ignora totalmente isso e corta caminho. Então, você fez com base nas melhores práticas de projeto e tal, ficou legal, mas ninguém usa. Então, qual é o sentido, né? Então, não ignorem os seus usuários, porque senão seu painel, sua interface vai ser ignorada também. Então, a gente vai falar aqui não do visual ou da interface de aplicações de BI, mas dos processos de criação e os seus entregáveis que sejam úteis no dia a dia do desenvolvimento de painéis de BI. Então, aqui os principais etapas de um trabalho de UX que a gente pode aplicar e deve aplicar em projetos de BI. A primeira delas, mais importante, é a pesquisa, User Research. Entender quem são os usuários, como eles vão usar a interface, quais são suas necessidades e expectativas. Aqui mora um grande problema, porque a maioria de nós, quando vai construir um painel, a gente se baseia em documentos técnicos. Então, é um documento é um requisito de negócio, eu preciso de tais KPIs no meu painel, eu vou carregar esses dados e tal, e vou entregar isso de forma que o consultor acha que faz sentido para o projeto, sem falar com quem vai usar. Então, esse é um grande risco. Tá? Então, essa parte de pesquisa, ela visa mitigar esse problema. Fase 2, uma vez que você
identificou quem é, como é que vai usar, qual é a expectativa, qual é o problema que eles têm hoje que você precisa resolver. Ideação, né? Fase 2, você gera ideias e soluções que atendam às necessidades identificadas na etapa anterior. Então aqui envolve brainstorming e outras técnicas anteriores à fase do desenho. Então, ó, aqui eu não desenhei nada, aqui eu ainda não desenhei nada em termos de protótipo, wireframe, rabiscos, croquis, nada disso. Aqui sim, aqui a gente vai passar a materializar isso aqui tudo de forma que todo mundo comece a enxergar como é que a gente vai construir isso. Então, prototipação é a terceira fase. Então, a gente transforma as ideias em exemplos concretos. Então, criação de protótipos de baixa e alta fidelidade ou interativos, que é melhor ainda. Por fim, a gente tem a validação. Normalmente, a gente faz isso, prototipa, desenvolve, entrega e... Tiago, o pessoal vai perguntar se você vai disponibilizar esse slide lá no site do Qmit. Sim. Sim? Tá, então... Não precisa correr batendo foto. Alguns slides, por exemplo, da Click, eles são próprios e não podem ser distribuídos, tá? Só em lugares fechados. Alguns, quando tiver, vai estar lá no Qmit na semana que vem até sexta-feira, tá? Tudo disponível no linkzinho lá. Baixar apresentações, tá bom? Show, beleza. Eu estava falando que é muito difícil, quando a gente entra no cliente, faz um projeto de interface, né, de UX, de UI, enfim, de visualização de dados, melhoria de visualização. É muito difícil você conseguir medir como é que as pessoas estão usando ou interagindo, mas isso tem uma importância absurda. Assim, você está entregando o painel e pede para que... Você tira 10 minutos do usuário, você senta do lado dele e faz algumas perguntas do tipo, olha, faz a análise que você gostaria de fazer pelo que a gente identificou lá na fase inicial com o briefing. Você quer fazer uma pergunta do quais são as 5 lojas que mais venderam no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? E aí você vê ele interagindo na tela, aonde ele clica, qual é a dificuldade que ele tem de achar um botão ou não, se ele está vendo os filtros, se você pode... E assim, em 2 minutos de você acompanhando a navegação do usuário, você tem dezenas de ideias de melhorias. É absurdo. Então, assim, isso vale demais, né? Você observar os usuários usando a aplicação que você entregou. É que na rotina você acaba ficando sem tempo, naquela angústia de entregar e ok, me dá o aceite, vamos para o próximo. Isso pode acarretar em uma baixo uso do painel, né? Então, nessa primeira fase, possíveis entregáveis de UX. Personas, storyboards e o Customer Journey Map, tá? Da pesquisa User Research. A gente vai passar rapidinho sobre cada um deles para vocês terem uma ideia do que é esse bicho todo aqui. Então, entregáveis dessa primeira fase, persona é o primeiro deles. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né? Então, identificação de diferentes perfis de usuários e as suas necessidades e funcionalidades específicas. Então, lembra lá do primeiro slide, né? Um tamanho não serve para todos. E aí esse tipo de entregável, de atividade de UX, nos ajuda a identificar quem são as pessoas que vão usar, né? Você imagina, você dá um nome fictício para uma pessoa, ele é diretor da empresa, ele tem tal idade, tal cargo, a rotina dele é essa, quais são as suas motivações, quais são as suas necessidades, né? Então, ele vai analisar todo dia de manhã tomando café, o BI, ou não, ele vai sentar no escritório, vai passar 1 hora por dia fazendo um self-service. Isso é diferente, é importante você conhecer isso, principalmente quando você tem no mesmo painel mais de uma persona. Então, é super importante você conhecer. Às vezes a gente faz isso empiricamente, sem documentar, né? Então, estou fazendo para o diretor da empresa, para o presidente da empresa, e aí você nem anota isso, mas você acaba fazendo a sua persona interna. Tá? Mas dependendo do tamanho do projeto, você talvez tenha que fazer um entregável como esse. Storyboard, ele é mais abrangente, tá? Storyboards são tirinhas demonstrando as ações dos usuários. Então aqui, e as circunstâncias onde elas acontecem. Então são bons para revelar o ambiente que pode afetar o que ou por que o usuário fez algo. Então assim, antes dele estar no celular mexendo, onde é que ele estava, para onde ele foi, o que ele pensou, ele entrou numa fila, ele falou com mais alguém. Então, esse storyboard ele nos ajuda a identificar necessidades que
não, sem olhar só para a interface, a gente não consegue perceber. Tá? Então, storyboard é mais um. O Customer Journey Map, ele é uma espécie de storyboard, mas mais diagrama, assim, um formato mais de diagrama. Ele também é chamado de mapa de experiência do usuário, e é um diagrama que representa os passos do usuário até completar determinado objetivo. Então eu tenho aqui num site uma ferramenta de booking de trens, de passagens. Eu tenho toda uma fase pré-pesquisa e planning do usuário, né? Então ele está fazendo pesquisa e planejamento da sua viagem, ele faz o shopping ali, né? Quais são as atividades, ele faz a reserva, aqui é o pós-pagamento, né? O pré-viagem, como é que é, aqui a viagem e a pós-viagem. Então, quando a gente tem essa jornada inteira mapeada, a gente consegue mapear também ações dele, atividades, como é que o sistema se comporta em cada fase dessa jornada. Então, isso bem geral, né? Então, além da interface em si. Tá? Então, isso tudo daquela primeira fase. A fase de User Research. Fase 2 é a ideação. Então, a geração de ideias e soluções que atendam às necessidades identificadas na fase anterior. Então, envolve brainstorming e outras técnicas anteriores à fase de desenho, como eu falei. Então, possíveis entregáveis aqui, brainstorming e user flow. Brainstorming todo mundo já fez, processo pelo qual uma equipe gera ideias sobre como abordar as questões e oportunidades identificadas na fase de user research. Então, aqui é jogar a ideia sem muita crítica, para daqui a pouco filtrar isso e ver o que faz sentido, o que dá para implementar ou não. Tá? Então, isso é o brainstorming. User flow, todo mundo já deve ter feito em algum momento da vida também, é diferente do Customer Journey Map, ele foca em todo o processo do usuário, então ele é mais abrangente, aquilo que eu mostrei. Esse aqui, que é o User Flow, ele trata apenas das etapas do produto que será desenvolvido. Então, ó, tem aqui uma landing page, daqui ele vai para a página de cursos, ele vai para detalhes do curso, ou ainda, se ele não for para a página de cursos, ele pode ir direto para se associar, né, se cadastrar, ou ele pode fazer um ou outro caminho, e ele vai percorrendo as etapas, as ações todas. Isso a gente pode levar para o mundo de BI também. As ações, o user flow de análise de dados, né? Ele quer chegar em determinada informação, quais são as etapas dentro do painel para ele chegar nisso, né? Como é que eu vou apresentar essas telas para ele, esses avisos, essas interações. Então, quando você tem um mapeamento desse, pode nos ajudar bastante, tá? Thiago, pode perguntar? Sim. Nesse caso aí, você sabe que o PMO é tipo um guia internacional, reconhecido. Existe alguma coisa para o design, para o UX? Tipo um PMO, VMOC da vida? Assim? Existem melhores práticas, existem cursos, não tem, assim, eu tenho conhecimento, tem cursos, ó, eu peguei esse slide aqui daqui, ó, isso aqui é uma baita referência, é o interactiondesign.org, tá? Eles têm muito material excelente, assim, praticamente 100% do que eles falam é assertivo, então assim, tem algumas boas referências, eles são o Gartner do assunto, né? Então, não existe assim, até onde eu sei. Tá? Tem uma certificação? Não. Tem uma da UX Alliance, é uma rede de designers, de empresas de design no mundo, chama UXPM. Aí tem todos esses, é que assim, tipo, nada é sempre uma regra, né? É uma abordagem, mas não tem não é um PMO, mas um processo. Você não fica certificado e, vou ganhar aumento porque ganhei a certificação. Mas não é assim. Certificação é um processo quadrado, fechado. O design tem que ser criativo, né? Exato. E aí na fase de prototipação, a gente tem alguns entregáveis também, mais aqui na verdade, né? Tem sitemap, protótipo de baixa fidelidade, alta e imperativo. Então o sitemap também todo mundo deve conhecer, né? Então você mapeia aqui quais são as telas, sessões e conteúdos de cada uma delas de forma esquemática para você ver o todo, o tamanho do projeto, o tamanho do seu painel, né? Isso evoluindo para um detalhe melhor, a gente vai para um protótipo de baixa fidelidade, então isso aqui é muito importante, você ir para o papel, rabiscar, pensar em como é que você vai compor a sua tela, como é que vai ser a navegação,
se eu vou ter o menu lá em cima, embaixo. Segundo nível, se vai ser uma navegação mais próximo dos objetos em si ou não, onde vai ficar meu logo, quais são os conteúdos de gráfico mesmo, né? Eu vou ter uma tabela, eu vou ter um gráfico de ranking aqui, assim, assado. Então isso tudo acontece aqui, nessa fase. E o papel é super importante para você não ficar preso na perfeição do pixel ali. Se você for prototipar nesse nível, numa ferramenta de visual tipo Photoshop ou XD ou o que seja, você vai ficar muito preso ali no pixel, cuidando da sombra, do estilo de botão e tal, e isso vai te atrapalhar. Você vai perder tempo numa coisa que não é o momento, você está aqui validando como é que vai ser a distribuição do conteúdo em cada uma daquelas telas que você definiu ali no sitemap, que é o entregável anterior. A gente chama de wireframes, tá? O protótipo de baixa fidelidade que eu mostrei antes, a gente pode chamar de wireframes. Protótipo de alta fidelidade, aí a coisa começa a ganhar um pouco mais de graça, que são o refinamento dos wireframes, e aí já incorporando o branding, né? Então, qual é a cor, qual é a fonte, a sombra, se vai ter ou não, qual é o estilo do botão, se vai ter curva ou não, enfim. Então, tudo isso a gente refina aqui, né? Não na etapa anterior. É alta fidelidade por isso. Tá? E os protótipos interativos são você pode fazer protótipo interativo tanto disso, e aí, claro, no papel interativo é meio complicado, né? Mas você pode passar limpo o que você fez no papel para uma ferramenta de prototipação, o XD é uma delas, o Adobe XD, e aí você animar isso para o usuário, você entrega um link, por exemplo, para ele acessar no celular, e ele consegue navegar em telas estáticas, tocando o dedo, como se fosse realmente um painel pronto. Você consegue fazer isso, são os protótipos interativos. Ajuda demais a validar, ao usuário enxergar como é que vai ser a interação, se está fluido, se está intuitivo ou não. Tá? Então, são os entregáveis da fase de prototipação. Validação, que é a última, a gente tem os relatórios de usabilidade e relatório analítico. Relatório de usabilidade, você tem nos protótipos interativos, ou mesmo o design implementado já, é possível observar os usuários, completando tarefas, entrevistá-los, então você pode gerar um relatório de usabilidade, como eu falei, né, sugerindo melhorias, mudanças, enfim, em cima daquela observação que foi feita. O relatório analítico é um relatório mais de acesso, né, qual é a produtividade, quanto tempo as pessoas ficaram e assim por diante, em determinadas telas ou sessões. Bom, mostrei coisa pra caramba, vocês devem estar apavorados, porque assim, vocês não devem fazer nem 5% do que eu estou mostrando aqui. Se é que faz 1%. Possivelmente vocês vão direto para o QVF e fazer o painel e tal. Pode acertar, pode errar, pode nem saber se acertou ou errou, porque às vezes você não pega feedback. Mas enfim, o resumo do que a gente pode fazer para UX é isso. A gente faz isso em todos os projetos? Não. A gente não faz isso em todos os projetos. Eu vou mostrar quais que a gente faz. Antes eu vou só reforçar para vocês que aquilo que eu falei lá no começo, né? Lembra dessa figurinha aqui, ó? UX é maior do que UI. Então, assim, desses entregáveis que estão aqui, todos que a gente viu, esse cara aqui é a interface, tá? Aqui é protótipo de baixa fidelidade e tal. Então, isso aqui tudo está pensando no UX. Tudo, inclusive isso. Mas a interface em si é só um pedacinho, tá? Então, é importante? Fundamental, fundamental. Você pode fazer isso aqui tudo bem, entregar uma interface feia, com cores contrastantes demais, que tudo chama atenção e você não consegue saber qual é a informação mais importante. E isso arruinar todo o teu outro trabalho. Então, a gente tem que cuidar de cada uma desses módulos aí. Então, UX é bem maior do que UI. O que nós fazemos nos projetos Click normalmente? Normalmente, até por conta de tempo. A gente faz isso, são os protótipos de baixa fidelidade, wireframes. A gente faz isso porque, não para bonito, a gente faz isso porque nos ajuda a construir isso, tá? E porque, por sua vez, é fundamental para a gente passar de uma tela estática para uma implementação. Você não consegue implementar nada sem saber o que você vai projetar, né? Ou implementar. Então, essa definição aqui é super importante. E o protótipo imperativo também a gente tem usado bastante para validar esse trabalho aqui. Então, a gente tem trabalhado muito
aqui, aqui e aqui, e depois, claro, toda a parte de front-end, né, que é implementar isso. O que o cliente entende mais facilmente? Se você tentar validar isso aqui com o cliente final, com o usuário final, ele não vai entender. É que nem mostrar uma planta baixa de uma casa para uma pessoa que te contratou para construir uma casa, ela não vai entender. Ela vai precisar ver o 3D. Então isso aqui é como se fosse uma planta baixa bem esquemática, isso aqui é uma maquete 3D. E aí o usuário realmente, aí ele vê, poxa, qual é o piso, qual é a textura da parede, qual é o material da escada, então ele está vendo isso tudo aqui. É o que a gente, como usuário, cliente, gosta, né? Então é isso que o cliente entende mais. E também os protótipos interativos. O fator que mais influencia no esforço que será investido em UX entre projetos e produtos é o tempo. É o tempo. Então, assim, por que a gente não faz lá na empresa todas essas etapas em todos os projetos? Porque leva tempo. Leva tempo e às vezes você já entra num projeto que o prazo já estourou, não tem mais orçamento e o cara quer melhorar a experiência de uso de um painel. E aí, você vai rodar tudo isso? Não vai rolar. Então, eles não vão aprovar o orçamento, não vai ter tempo. E aí você tem que ir aonde é mais assertivo. Então aí por isso a gente tem trabalhado muito nesses 3 passos aqui, mas conhecendo e sabendo da importância dos outros todos, tá? Então, por exemplo, o projeto de QAP, o governo lançou um portal grande de dados abertos e tal. Deveria ser passado todo esse processo aqui para você identificar quem vai usar. É jornalista, é analista de dados que vai usar o portal, quem que é? É diferente, o uso é diferente. Então, assim, entender todo o contexto, entender o fluxo de uso da interface, quantas telas a gente vai desenhar e implementar, e aí chegar aqui passando todo esse processo. Então, depende do tamanho do projeto, mas a gente pode fazer isso tudo no mundo de BI e no mundo de clique. Tá? A questão toda é tempo. Então, por isso, normalmente nos projetos de BI a gente faz assim. Pesquisa, então a gente entende, detalha as expectativas dos usuários e o que a solução de UX deve trazer. Então, vocês já têm uma ideia do que é isso, né? A gente desenha, aqui a gente só, para fins didáticos, a gente reorganiza um pouquinho diferente aqui. A gente coloca a fase de prototipação aqui, já meio misturado no User Research, protótipos de baixa fidelidade, e a fase de design, porque isso aqui é muito interativo com os usuários, né, com o cliente. Então a gente valida, troca ideia, senta junto, rabisca, assim, assado, então ele é meio que user research também. Depois disso, encaminhado, a gente vai para um refinamento visual mesmo, né, e aí a gente estuda a tipografia que vai ser usada, a cor e tal, refina isso para então passar a implementar e conectar aos dados vindo do clique. Tá? Então as fases são sempre essas. Até aqui não tem uma linha de código feita, é só o trabalho de design, de UX, até aqui. Aí quando isso acaba, a gente vai para a implementação, que é separada em 2 momentos, que é a implementação HTML estática, que é você construir isso aqui de forma estática, responsiva e tal, e depois conectar aos dados vindo do clique. De forma geral, a gente pode distribuir entre 40% e 60%. Isso aqui toma um tempo danado, mas esses 40% são toda a guia que vai encaminhar a solução para cá. Então, nada acontece se isso aqui não caminhar assim, tá? Não acontece se não tiver as 2 etapas anteriores. Um exemplo de protótipo de baixa fidelidade é uma reunião que a gente teve com o cliente, a gente trocando uma ideia sobre uma necessidade de análise de produtos agrícolas na linha do tempo. Então ele queria ter uma ideia se no dia de hoje a soja, ou milho, ou algodão no Brasil ou na Argentina está atrasado ou não, em que fase está, se é na fase do plantio ou na fase da colheita. Então, assim, com base na necessidade do cliente, o que ele gostaria de ver no dashboard, a demanda dele não foi um gráfico como esse, a demanda dele foi a informação. Eu preciso de uma análise assim, eu preciso ver essa informação aqui de algum jeito, eu preciso saber como é que está uma visão geral de todos os produtos naquele ano, né, na linha do tempo, 1 ano e meio no caso. E aí na própria reunião com ele, a gente chegou numa solução assim, ele achou fantástico, achou que isso fazia todo sentido. Eu sinceramente, quando eu propus isso, eu não sabia se era viável de implementar.
Eu não estava preocupado se era viável ou não, se eu tinha time para fazer isso aqui ou não. Eu estava preocupado em resolver o problema de análise dele. Depois a gente vai atrás da solução. Esse é o ponto. Né? E por isso é interessante você ter times complementares. Né? Você tem um designer que está preocupado também em como vai ser implementado, mas ele não está tão na defensiva com relação à implementação, porque às vezes você é desenvolvedor e você fica se defendendo, assim, mas isso é legal para o usuário, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer e tal, e já fica meio assim. É melhor nem o cara fazer isso, é melhor você botar outra pessoa para fazer isso aqui, e o cara vai chegar, interpretar aquilo, e claro, vai trazer isso. Quando eu saí da reunião, eu deixei claro para o cliente, falei assim, olha, legal, você gostou? Ótimo. Eu não sei se dá para fazer isso aqui ainda. Eu vou sentar com o time lá, a gente vai avaliar e vai ver se é possível. Eu acho que é. A gente conseguiu fazer. Então a gente acabou refinando esse desenho para um protótipo mais na escala 1 para 1, para ver como é que as outras informações nesse dashboard iam acontecer. Então aquele rabisco virou isso aqui, né? Então ficou mais claro para ver, né, a situação aqui, se está atrasado, adiantado. A gente usou bolinhas aqui porque não ficou viável fazer isso aqui dentro. Enfim, pensou em toda a navegação, como é que vai ser a troca de idioma, navegação aqui de subcategoria. Isso avançou para um protótipo de alta fidelidade. Isso aqui é QuickView, era QuickView na época, nem é QuickSense. Tá? Isso aqui é um projeto de uns 5 anos atrás, eu acho. E, enfim, isso aqui foi implementado com essa carinha aí, já considerando as limitações do QuickView. A gente paginou algumas informações aqui e tal. Esse é o dashboard, né, que eles chamam sumário. Tá? Bom, então a gente tem só uma revisão rápida do quais são os caminhos possíveis, né, de um projeto quando você começa do zero. Você tem um documento de requisitos, que é uma lista de KPIs, por exemplo. Você, com base nisso, você deveria fazer um user research, mesmo que fosse rápido, mais esquemático, conhecer para quem você está projetando, qual é a necessidade, entender bem o que ele espera disso. E com base no resultado desse user research, você vai entender se o projeto é de baixa complexidade de interface e o foco é em self-service, você caminha, no caso do ClickSense, para o aplicativo nativo. Tá? Então, beleza, entendi que eu estou fazendo um painel para analistas que gostam de criar suas análises, criar seus painéis, suas sheets. Vou entregar um app nativo ClickSense, ele não quer muita interação diferente do que o Click oferece de forma padrão. Ok, esse é o caminho que eu vou adotar. Ou não, você identificou que para esse cara aqui, esse perfil, ele é o presidente de uma empresa, né, que ele não vai fazer self-service, que ele espera um branding mais alinhado com a identidade visual da empresa dele, ele espera ver dados mais resumidos no celular, ali, de forma que fique mais intuitiva de navegar, ele não tem tempo de ficar fazendo interação self-service. Então, eu acho que se a gente caminhar para o lado de cá, a gente pode estar entregando uma Ferrari muito complicada de mexer para ele, e ele não quer isso. Ele não tem tempo para isso. Então, a gente pode caminhar no outro sentido, que é fazer protótipos, né, e para um foco em análise guiada. Né, sair do self-service e ir para o guiado, e aí caminhar no sentido de personalizar todo o painel usando mashups, que é o que a gente faz muito lá. Então, isso aqui, no caso do Click, está conectando os dados, né? A gente está trazendo toda a experiência, o motor do Click para cá, só que em termos visuais, depois eu te mando, em termos visuais você tem muito mais poder e muito mais possibilidades para projetar esse tipo de solução, né? Onde você tem, num mashup, a gente chegou nesse exemplo aqui, a gente teve uma necessidade de integrar mais de um painel nativo no mesmo mashup, na mesma interface. Como é que eu faço para juntar um app de RH e um comercial sem o usuário acessar 2 painéis ao mesmo tempo? Através do mashup. Então, assim, com base naquela necessidade, a gente criou uma navegação aqui de primeiro nível e aqui separou 2 painéis. Você tem aqui interações em filtros em 2 painéis diferentes. Tá? Executive Dashboard, Sales Discovery, você tem gráficos que vêm de um ou de outro, né? E aí você consegue entregar no painel só. Você pode colocar 5 painéis nativos, ou 10, enfim, quantos quiser, numa interface só, se essa for a necessidade de uso do seu usuário final. Um outro painel feito em ClickSense também, com bem a cara de um aplicativo nativo.
né? Então, isso aqui a gente entregou, esse projeto entregou 3 anos atrás. É dado vindo no ClickSense, roda no ClickSense Server, é uma extensão, só que se você abre no celular, por exemplo, aquele atalho na área de trabalho, ele carrega no celular como se fosse um aplicativo nativo mesmo do celular, do Android ou do iPhone. Ele não exibe nem a barra do browser. Então a experiência é muito boa, né? Você consegue refinar exatamente se a linha, se vai ter o label no final de cada ponto do gráfico ou não, coisas que no ClickSense nativo a gente não conseguiria fazer. Assim, agora melhorou, o ClickSense nativo ele já tem essa opção de você não ter mais um objeto por vez no modo mobile. A gente consegue se aproximar um pouco disso, mas não nesse grau de refinamento. Tá? Um outro exemplo de mashup, isso já faz algum tempo também que a gente desenvolveu, né? Dados vindo do Click, aqui tem gráficos embedados, isso aqui é uma tabela do ClickSense embedado aqui, tal qual. Aqui não, aqui são elementos que a gente customizou, está trazendo só o resultado da conta na tela, então a gente traz só o resultado disso aqui. Então se você precisar alterar a fórmula que muda esse valor, você não abre o código HTML, o JavaScript aqui, você altera no TVF e automaticamente vai estar atualizado aqui. Falei demais, vamos lá, lembrete 1. Cuidado para não deixar seus stakeholders felizes e seus usuários frustrados, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Você está deixando esses caras felizes, só que o teu usuário está enxergando isso aqui, ó. Não tem graça nenhuma para ele, tá? Então, dá para não ficar só nesse mundinho aqui e no fim frustrar os usuários. Importante, comece pelo básico. Ninguém nasce designer. Vocês não vão começar a projetar painel avançado com bom design de cara. Vai levar um tempo, vai demorar, vocês vão errar, vocês vão fazer, 1 ano depois vocês vão olhar para aquilo e dizer, meu Deus, que vergonha do que eu fiz, né? E é normal. Que bom que é normal, né? Porque a gente consegue evoluir desse jeito, senão, se você gostasse da primeira versão que você faz, você está parado no tempo. É isso, gente. Obrigado. Valeu. Perguntas? Dúvidas? 5 minutinhos de pergunta. Sim. Quem quiser. Dou uma? Dou duas. Bolinho de aniversário. Aí chega o bolinho assim, né? Aí a Mary Monroe sai do bolo. Tem pergunta? Tem pergunta ali? Pode fazer. Para a etapa 2, você usa qual ferramenta? Etapa 2, prototipação? Isso. Eu sou ainda muito fã do Photoshop, uso demais, sou das antigas, né? Então demorei um pouco para fazer a transição para o XD. XD, o João usa XD também, sabe que é bom demais. Também é da Adobe. Na verdade, o Photoshop ele é uma Ferrari gigantesca, feita para muitas coisas. E aí para a gente vinha usando o Photoshop para fazer essas prototipações, mas mais de alta fidelidade, mais aquele refinamento visual. Só que o Photoshop ele é muito complexo para você fazer isso. E aí a Adobe lançou um produto chamado XD, que ele tira tudo que não interessa para quem é um designer e deixa só o essencial. E é ridiculamente fácil de mexer. É absurdamente fácil. Então eu não sei como é que eu demorei tanto para começar a mexer no XD. Ele é bom para fazer o protótipo wireframe, e aí você fazer o protótipo de alta fidelidade também e fazer a interação, fazer ele interativo. Então você gera as telas, publica isso no site da Adobe de graça, ferramenta de graça, tá? Publica isso e você manda o link para o teu usuário e ele acessa do celular e navega como se estivesse vendo o painel final. Legal. É muito, muito legal mesmo. Então, e eles estão dando de graça, não sei por quanto tempo. Tá? Tem algumas limitações ali, mas é a ferramenta que a gente está usando, o XD. Obrigado. Diga. Sabe que tem um custo associado nisso aí? Quando você fala de design, vocês não sabem o que você vai... Como que você faz a cobrança nesse tipo de trabalho? E como que você vê a parte de cobrança do projeto? Se está associada com a cobrança do design? Entendi. Tem uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade de chegar em projeto. Normalmente a demanda para a gente chega assim, já temos um painel,
já está aqui os dados carregando, as pessoas estão tentando usar, a adesão é baixíssima, o pessoal reclama que a interface é feia, pouco intuitiva, os gráficos não são legais e tal, e aí a gente já entra num projeto que o orçamento já estourou, tudo estourou, né? Porque você gastou tudo na fase lá de extração e para construir o painel nativo. Então já é um problema que a gente tem, mas normalmente a gente trabalha com escopo fechado. A gente, como a gente normalmente tem um painel para refazer, aquilo é o escopo, né? Então a gente estima mais ou menos quanto tempo a gente vai ficar em cada uma de pelo menos aquelas 3 fases, né? O de baixa, user research, né? Entender, briefing, tal, alinhar essas expectativas, entender qual é o painel, fazer o protótipo de baixa, fazer o protótipo de alta, implementar. Então assim, a gente estima cada etapa dessa em horas, né? Claro, e isso vira um escopo fechado. Então o que eu posso dizer para vocês é que com o ClickView, antigamente, as pessoas não se preocupavam com isso. Sabia que era fácil de mexer no ClickView para personalizar layout, então, ok, nem colocava isso na linha do tempo do projeto, mas no ClickSense, se você não considerar, não dá para fazer, não dá. Então, assim, e não é pouco tempo, não é. Os projetos nossos vão na média de 6 semanas a 3 meses. Também não tem projetos muito grandes, mas é por aí. Mesmo painéis mais simples, para você rodar todo o fluxo, aprovar, mandar e tal, não baixa de 4 semanas. Então, é um desafio bom aí. Mas o resultado é absurdo, é muito bom. Mais algum?